Pai querido, obrigada, porque mais uma vez a gente pode estar aqui para ouvir aquilo que o Senhor também nos tem a dizer. E a gente quer clamar agora, de maneira especial, Pai, por essas crianças que estão aqui, que vão ouvir da Tua palavra, que também vão se divertir, que também vão brincar, mas que também vão ser ministradas por Ti, Pai. A gente ora por esse momento, por esse culto infantil, a gente ora pelas orientadoras, pelos orientadores que vão estar lá, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade lá para agir, e que seja um tempo, Deus, também muito legal, e também um tempo abençoado, e que elas possam receber aquilo que o Senhor tem para elas. E da mesma forma a gente ora por esse momento que a gente vai ter aqui agora. Eu coloco em Tuas mãos a vida do Dudu, que o Senhor use a vida dele também para falar aos nossos corações, e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor nos tem a dizer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom cultinho. Boa noite, comunidade, tudo bem? Obrigado, pessoal do louvor. Fiquei meio sem voz agora. Eu relatei um tempo atrás aqui, que cerca de umas 3, 4 semanas atrás, eu perdi o meu avô, ele faleceu. E com esse vô, eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu chegava lá para visitar eles, que a avó não gostava muito. Eu chegava para o meu avô e fazia assim: ô vô, fala aí, quem que é o teu neto preferido? Nós somos em 4, eu sou o mais velho. Ô vô, e aí, quem que é o teu neto preferido? Aí a avó já dava aquela olhada atravessada assim na cozinha para mim, né? Aí eu vou, tu sabe que é tu, né? Aí a avó já ficava mais ainda. Daí ela: Eduardo, essas coisas não tem de preferido. Eu falei: não, mas o vô é que está falando, vó. Aí eu falava assim: tá, vó, mas ô vô, mas e se eu sou o preferido e os outros? Aí a avó dava aquela olhada, daí eu vou: os outros é para fazer número, né? Aí a avó ficava mais doida ainda. Aí para tentar mais a avó eu falava assim: avó, tu fala assim, mas porque o teu preferido é o Felipe. Não, Eduardo, eu não tenho essa coisa de preferido, para com esse negócio. Eu ficava atiçando ela e ele quase disso. Mas a verdade é que essa coisa do ser o preferido, de estar numa posição privilegiada ou não, infelizmente, na raça humana, na nossa história, não é algo que se limita a momentos de brincadeira. Não é algo que se limita a uma tiração de sarro com a avó, com o vô, com o pai, com a mãe. Toda família tem um pouco dessa brincadeira, né? O filho preferido, né? Mas a gente sabe que é brincadeira. Eu sei que lá no meu avô e na minha avó é brincadeira, porque eu sou preferido, nem se discute isso, né? Óbvio, né? Mas, infelizmente, isso não se restringe a brincadeiras. E desde pequenininho a gente já percebe isso. Como vocês sabem, eu tenho uma filhinha de 4 anos. Desde pequenininho tu já percebe o ciúme, às vezes querer ser o centro das atenções, às vezes querer fazer alguma coisa para chamar a atenção, empurrar um coleguinha. Eu fui essa semana na avaliação da creche da Olivia, 4 anos, foi lá. O professor falou: não, ela é bem participativa, tudo. Uma hora ou outra ela tem umas desavenças com os amigos, né? Mas é uma violência mais verbal. Física, às vezes, eita coisa, como assim física às vezes? Mas a gente tem isso. Desde criança a gente tem essa coisa de querer, esse brinquedo é meu, eu quero o melhor, eu quero aparecer, eu quero ser o centro das atenções. Só que tem gente que não leva isso nem para brincadeira, ou não só na brincadeira, e tampouco deixa isso lá na infância. Vai se escalando. O Freud, pai da psicanálise, ele vai falar que o desenvolvimento do ser humano, aquilo que energiza a sua alma, aquilo que lhe dá fôlego de vida, aquilo que empolga ele a querer viver, segundo Freud, é o prazer sexual. Ele fala que a gente faz tudo pelo prazer sexual, para conseguir o prazer. Mas Friedrich Nietzsche, que é um alemão do século XIX, um filósofo, ele já vai para outra linha. Ele vai falar que a busca pelo poder, esse sim é o combustível de todo ser humano. A busca pelo poder. Para
ser o melhor, estar em destaque, se dar bem, ser aquele que todos reconhecem. É por isso que o ser humano vive. E a verdade é que, se a gente for olhar para a nossa história, quantas guerras, quantas desavenças, quantas brigas não são motivadas por isso? Pelo orgulho do eu sou o melhor, eu sou o preferido, eu tenho que me destacar, o poder tem que ser para mim, eu tenho que ser o beneficiado. Quantas guerras, quantas brigas, brigas familiares, quantas brigas políticas são motivadas por isso? Quantas brigas. E a coisa é curiosa, porque o próprio Cristo passou por isso. O próprio Cristo passou por uma situação onde os discípulos juntos também ficavam nessa. E aí? Quem será que é o melhor? Quem será que se destaca mais? E uma dessas situações eu quero compartilhar com vocês, está lá em Mateus 18, vai ser projetado aqui na frente na versão da NVI, nova versão internacional, Mateus 18, 1 até o 4. Aqui digamos que ela aparece até de forma meio sutil, mas olha só toda a intenção dos discípulos nessa situação. Fala o seguinte, só para a gente entender. Se a gente pegar o capítulo de Mateus e os evangelhos, nesse momento para trás, aconteceram muitas ações onde o Pedro, um dos discípulos, ele foi o centro das atenções de algum modo. Ele é quem anda sobre a água, e depois, quando é pedido imposto no templo, é ele quem vai lá, é com ele que Jesus fala. Há teólogos que falam que isso é que motivou essas perguntas que foram feitas agora, do tipo assim, tá, ele só está dando bola para o Pedro? Então vamos tirar essa história limpo, motivada a esse comportamento do eu quero ser também. Então Mateus 18 vai falar o seguinte, 18 do 1 a 4, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou ela no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. De novo, quem que é o maior? Quem que é o melhor? Quem que é o destaque? Jesus passando por isso. Jesus pregando por várias vezes na presença desses caras, falando sobre servir, falando sobre ser sacrifício vivo, e os caras perguntando para ele, e aí, quem que é o maior lá no teu reino? Mas o que eu acho curioso é que no primeiro momento Jesus não responde. Em primeiro momento Jesus não fala para eles, o maior é... Ele traz aquela criança e fala, se tu não for como essa criança, tu não vai entrar no reino. Os discípulos preocupados com quem é o maior no reino. Jesus dando uns 4 passos para trás, falando para eles, vocês já pararam para pensar se vocês vão entrar no reino? Antes de se preocupar de quem vai ser o maior no reino. A verdade é que, por muitas vezes, Jesus nos responde não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Nesse momento, Jesus não respondeu para os discípulos o que eles queriam. Jesus respondeu o que eles precisavam. Eles precisavam entender sobre a entrada primeiro no reino, antes de entender quem é maior, quem é menor. É como se Jesus tivesse pego esses caras, levado até a porta desse reino e falando assim, vocês nem entraram ainda. Vocês estão preocupados quem vai ser o maior lá dentro? Vocês precisam entender o que vocês precisam fazer para entrar. Que papel é esse de quem que é o maior? E a verdade é que quando a gente está nessa ambição, quando a gente anda nessa caminhada humana, ilusória da grandeza de quem que é o maior, a gente começa a perder as características dos filhos do reino. Porque quem quer ser o maior, quem quer ser o grande, é alimentado por coisas que não alimentam quem é filho do reino. Por vezes é alimentado por orgulho, por ambição, por um ego inflado. E o que Jesus está falando para eles é isso, cuidado,
porque quem se preocupa com grandeza e status pode perder o principal, a entrada no reino. A entrada no reino. Porque nessa busca, você pode perder o principal, a entrada. Aí sim, lá no versículo 4, é que Jesus vai responder para eles. Aí Jesus fala, a entrada no reino e a permanência, e quem é o maior nesse reino, ele vai falar, é igual essa criança. E aí tem uma coisa que é curiosa, porque às vezes quando a gente fala é igual uma criança, bom, tinham várias crianças aqui na frente, né? E de repente a gente faz a ligação, porque a criança, ela é bonitinha, ela é fofinha. Na época de Jesus Cristo não era bem assim que a criança era vista. Não era vista como hoje, né? Hoje tem organizações que cuidam de crianças, hoje é uma pauta mundial, criança, a segurança da criança. Na época de Cristo, a criança ela não tinha direito nenhum. Na época de Cristo, a criança não tinha nenhum tipo de política que a protegesse, por exemplo. Na época de Cristo, as crianças, por vezes, não eram nem contadas em censos, a multidão era contada só por homens, nem crianças e nem mulheres. Então, quando Jesus fala, maior é quem for igual a essa criança, é esse que está assim, dessa forma, desprovida, dessa forma humilde, dessa forma sem estar preocupada com os seus próprios direitos, de algum modo, dessa forma vulnerável. Esse é o maior no meu reino, quem for humilde igual a essa criança, esse sim é o maior. E percebam que a entrada no reino tem a ver como você é dentro do reino. Para você entrar, você tem que ser como essa criança. E para ser o maior nesse reino, você tem que ser como essa criança. Não existe dentro do reino de Deus algum tipo de plano de carreira. Não, eu entro como um carinha ali, daqui a pouco eu vou subindo, até chegar no momento que eu sento do lado de Jesus. Pego o ministério lá. Esse aqui sou eu que cuido. Não. No reino tu entra servo e humilde, e lá dentro tu se mantém servo e humilde. Esse é o caminho do reino. Só que, como eu falei, essa coisa do quem é o maior, quem é o melhor, eu quero me dar bem, isso tá na gente, está no ser humano que eu e tu somos, marcados pelo pecado. Tanto é que o próprio Cristo passa por isso com os seus discípulos. E cerca mais ou menos de uns 6 meses depois, então, Jesus já tinha dado essa lição, né? Cerca mais ou menos de 6 meses depois, Jesus passa por uma situação muito parecida. Jesus tinha recém falado para os seus discípulos sobre a morte. Tinha falado, galera, o negócio é o seguinte, eu vou morrer, eu vou ser entregue como sacrifício. E isso não entrava direito na cabeça deles. E Jesus está prestes a entrar em Jerusalém. Falamos aqui em cultos passados, né? Jesus ia para a festa de Páscoa. Essa festa da Páscoa, onde por tradição a comida era um cordeiro, nessa festa, nessa celebração da Páscoa daquele ano ia ser diferente, porque o cordeiro que iria ser sacrificado ia ser o próprio Cristo. Então Jesus está junto com esse pessoal, está junto com os discípulos, prestes a entrar em Jerusalém, e o que acontece? Mais um pedido desses. Mateus, um pouquinho para frente, Mateus 20. Jesus tem um pedido de uma mãe, que de repente a gente poderia até falar, mas é uma mãe, qual é a mãe que vai pedir uma coisa ruim para o seu filho, né? A maioria das mães, em sua média, vão querer o melhor para o seu filho, né? E eis que uma mãe chega para Jesus e fala, então, também na versão NVI, conforme está projetado. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Esses filhos é Tiago e João. Em outras versões, em outros evangelhos, como Lucas, se eu não me engano, eu acho que Marcos fala, mãe de Tiago e João. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos outros filhos de Zebedeu, com os seus filhos. Chegou a mãe e os 2 filhos. E prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele, no caso Jesus, né? Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à direita e o outro à esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber?
Podemos, responderam eles, podemos. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu fico imaginando essa cena, né? A mãe chegando com os 2 filhos, que já não eram tão novos assim, né? Já estavam aí, de repente, ali entrando na sua fase adulta. Ô Jesus, arranja uma vaguinha aí. Sabe aqueles pedidos para prefeito em cidade do interior, geralmente, né? Se bem que aqui também tem isso, né? Que coisa de cidade interior. Pô, andei contigo esse tempo todo, né? A gente fez campanha até agora para ti. Lembra daquele culto que eu falei sobre a expectativa que se tinha sobre Jesus? A expectativa que a maioria tinha sobre Jesus é que ele ia sair do poder de Roma, que Jesus ia estabelecer um reino ali, terreno, que as pessoas iam entrar num novo reino, ou ele ia acabar com Roma, ou quem sabe ele ia criar um reino paralelo de Roma. A consciência dessa mãe qual foi? Pô, vai abrir um reino novo. Rei já tem, é esse Jesus. O que eu tenho que garantir para os meus filhos? Uns ministérios, né? Umas secretarias. E a ousadia dela, né? Declara. Porque a palavra tinha muito poder naquela época. Ele declarou, ele falou, temos testemunhas. Não necessariamente precisava de um documento. Declara. Toda essa cultura oral de falar, ele tinha muito poder. Declara que um vai sentar à direita e outro à esquerda. E aí Jesus olha para aquilo ali e fala: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Para a gente entender aqui, quando a gente fala sobre esse cálice, né? Jesus, quando está orando, prestes a ir para a cruz, no Getsemane, ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E às vezes a gente acha que o cálice é a crucificação em si, é a dor da crucificação. Não, porque como a gente já falou aqui algumas vezes, crucificados vários foram na história do Império Romano. O Império Romano crucificou centenas de milhares de pessoas. Então o que era esse cálice que Jesus chega para o próprio Deus e fala: Pai, se for possível, eu não queria beber desse cálice. E que cálice é esse que Jesus agora fala ali para Tiago, para a mãe dele, para João? Vocês podem beber desse cálice? O cálice que Jesus está se referindo é o cálice que está cheio da justiça de Deus. Esse cálice é cheio de justiça do Deus eterno. O salário do pecado é a morte. Logo, a justiça de Deus, para quem é pecador, eu e você, qual que é a justiça de Deus sobre a minha vida e a tua vida? É a morte, porque eu sou pecador. E se o salário do pecado é a morte, Deus não vai se corromper. Deus não vai falar: tá bom, Jason, tu é pecador, mas vamos fazer de conta que eu não vi, tá? Não. Ele falou: se tu é pecador, tu vai morrer. Rodrigo, mas tu toca no louvor, tá, eu vou te quebrar esse galho. Não, tu vai morrer. Só que essa justiça de Deus, em vez de cair para cima da minha vida, da tua vida, cai em cima do próprio filho dele. Naquele momento o filho dele assume o meu e o teu pecado. E era essa justiça que Deus fala: Pai, se for possível, afaste-se, mas que seja feita a tua vontade. É esse cálice que ele toma. Cálice esse que os discípulos nem imaginavam. Tanto é que os 2 enchem o peito e falam o quê? Quando Jesus pergunta: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? O que eles falam? Podemos. Vocês não iriam aguentar. Só o Filho do Homem, o Cordeiro Santo, perfeito, é que iria aguentar isso. Porque também só o Filho do Homem, o Cordeiro Santo e perfeito, poderia ser o sacrifício para isso.
Na tradição judaica, se tu trouxesse um cordeiro para ser sacrificado em favor dos teus pecados, e esse cordeiro tivesse um defeito, Deus não aceitaria esse sacrifício. Teria que ser um cordeiro perfeito. E de toda a humanidade só existiu um perfeito para ser sacrificado em favor dos pecados. Foi Cristo Jesus. Se eu ou você fôssemos esse sacrifício que foi para a cruz, a gente ia ser sacrifício negado para Deus. Porque eu e tu somos sujos pelo pecado. Ele iria olhar para mim e falar, cara, o teu sacrifício não me agrada, porque para mim tu é um cordeiro imperfeito, um cordeiro manco. Por isso teve que ser Cristo. E aí ele pergunta para os dois, vocês estão prontos para beber? Sim. Podemos beber. Ironicamente, ou não, já tinha um cálice preparado para Tiago e para João, que não era exatamente esse da justiça do sacrifício, né? Mas o cálice de serem seguidores de Cristo. Tanto é que Jesus fala ali, né? O cálice vocês vão beber, mas quem vai sentar à direita e à esquerda, aí seu pai vai escolher. Qual era o cálice deles? Também era a morte, o sacrifício, não para salvar o meu e teu pecado, mas o mártir de seguir Jesus. E em Atos 12, 2, fala que Herodes, um dos reis, manda matar Tiago à espada, e mata Tiago à espada, por ser um seguidor de Cristo. Em Apocalipse 1, 9, relata que João, esse que estava aqui, junto com a mãe, querendo sentar à direita de Deus, de Jesus no reino, em Apocalipse 9 vai relatar que ele é preso e ele fica exilado numa ilha, que é onde ele tem toda a revelação do livro de Apocalipse. O cálice dele estava separado, não era o de Cristo, mas ironicamente ou não, eles tinham esse cálice. E aí seguindo a conversa ali, fala que no versículo 24, quando os outros discípulos escutam esse papo de, peraí, a mãe do cara veio aqui querendo descolar o lugarzinho melhor para eles. Que história é essa? Sabe quando a mãe do amiguinho vem? Não, ele vai jogar sim. Deixa ele jogar no time. Vai, mas a mãe do cara vem pedir para jogar no time, cara. Joga mal? Como é que vai entrar? Foi mais ou menos isso que ela fez. Aí os outros olharam e falaram, não, o papo é esse. O papo é esse de querer vir sentar do lado. Por que os dois? Só porque a mamãe está aqui? E eu? Percebam que nessa forma de lidar, nessa forma social de construir sociedade, onde um quer mais do que o outro, gera desavença. Já estava gerando entre os próprios discípulos. Que papo é esse? Os outros todos desconfortáveis. Que papo é esse? A verdade é que esse tipo de estrutura de querer grandeza, de querer privilégio, gera o quê? Cobiça. Uma competição nociva, rivalidade, manipulação, mentiras, inveja, conchavos. Afinal de contas, tu tem que passar a perna em alguém, cara. Tu tem que dar teu jeitinho. Tu tem que... E se para isso for preciso botar a mãe no meio, bota a mãe no meio. Se para isso for desconsiderar o outro, desconsidera o outro. Mas daí Jesus vem e revoluciona. Nessa fórmula de sucesso, nessa fórmula de poder, Jesus apresenta algo novo, que é a palavra servo. Servo, que parece um paradoxo. Como assim? O privilegiado é o que serve? O beneficiado é o que serve? O maior é o que serve? Não, Jesus, para com isso. Não é assim que a gente constrói a nossa sociedade. Eu cresço, trabalho, estudo para entrar numa empresa, para daqui a pouco eu ser um gerente e ser servido, para daqui a pouco eu ser um chefe e mandar, para daqui a pouco eu ter um status na sociedade, porque daí eu vou ganhar bem e poder falar, ei, sabe com quem tu está mexendo? Sabe com quem tu está falando? Quem já não viu várias histórias assim de carteiradas? Afinal de contas, sou o Dudu, cara, lá da Igreja do Redentor. Vou falar isso na próxima Blitz. Se eu não vi no culto, vocês sabem o que aconteceu. Mas a nossa sociedade, ela se cria assim, nessa configuração.
Eu tenho que escalar uma montanha para pisar na cabeça daqueles que estão embaixo de mim. E aí vem um tal de Jesus e fala: o maior é o que serve. Percebam que Jesus, imagina uma receita. Eu gosto de cozinhar, para quem gosta de cozinhar, imagina uma receita de massa. Jesus não está pedindo para pegar uma pitada de humildade e botar nessa receita de sucesso. Falar: gente, sabe essa forma que vocês pensam sucesso? Tá, só bota uma pitadinha de humildade. Não. Jesus está pegando essa massa, que é essa forma que nós entendemos o que é poder, e está mandando jogar fora. Está falando: essa massa não presta, joga fora. A minha massa, a minha receita é diferente. Porque o elemento que eu tenho para botar nessa massa, que é ser servo, não combina com essa tua. Não vai dar liga. É outra coisa, é revolucionário. O que Jesus está propondo aqui é revolucionário, para os dias até de hoje, não só para esses 2 discípulos. O maior é o que serve. O maior é o que serve. E se tu parar para pensar, esse é o antídoto. Esse é o antídoto para a cobiça. Esse é o antídoto para a inveja. Esse é o antídoto para as desavenças. Esse é o antídoto, servir. Essa é a receita, servir. Jesus subverte tudo. É uma nova essência. Tu já parou para pensar comigo? Claro que não, né? Mas já parou para pensar, não comigo, mas já parou para pensar. Uma sociedade formada a partir disso que Jesus propõe? Quem é que é casado? Um monte de gente, hein? Aqui temos recém-casados, né? Ah, sorrisão, ó. Tá sorrindo ainda. Aquela fase boa, sabe, Tadeu? Não sabe nada. Eu ia falar que depois só melhora, pô. Como assim? Aí tu me quebra, pô. Imagina um casamento, e a gente não consegue, tá? Porque nós somos pecadores. Onde o tempo todo a mentalidade do homem é servir a minha mulher. E o tempo todo a mentalidade da mulher é: eu vou servir o meu homem. Isso é revolucionário. Por muitas vezes as brigas, as desavenças dentro do casamento são recheadas por orgulho, por ego. É do meu jeito, é do teu jeito. Olha a proposta revolucionária de Jesus. Imagina se todo relacionamento entre um pai e um filho ou uma filha for baseado em: eu estou aqui para servir a vida da Olívia, da minha filha, para sempre. E a Olívia olhar para mim e falar: pai, eu estou aqui para te servir para sempre. Eu sei que não vai ser assim. Eu vou errar. A Olívia vai errar. Imagina no teu trabalho. Se o teu gerente, ou se você é um gerente, você olhar: eu estou aqui para servir todo o pessoal que trabalha comigo. Mesmo eu sendo gerente, mesmo eu sendo um superintendente, eu estou aqui para servir vocês. E imagina a cabeça de todos aqueles que trabalham contigo, olhando para ti e falar: eu estou aqui para te servir. Como é que é ser o ambiente do teu trabalho? Olha o quanto isso é revolucionário. Porque também por muitas vezes as brigas, por muitas vezes as desavenças em ambiente de trabalho tem a ver com isso. Quem é o maior? Pô, mas o cara ali recebeu mais que eu. Aquele ali ganhou uma gratificação e eu não. Por que escolheram ele para viajar e eu não? Porque, olha quanto seria revolucionário. Agora imagina o quanto é revolucionário se todos os políticos olhassem para a sociedade e falassem: eu estou aqui para servir a sociedade. Ah, ia ser muito bom, mas imagina que revolucionário se todos nós que não temos um cargo político pudéssemos olhar para a nossa sociedade e falar: estamos aqui para servir a sociedade. Imagina que revolucionário se dentro da igreja, se todo pastor, pastora, líder vivesse com a consciência: eu estou aqui para servir vocês. E de mesmo modo, toda a comunidade olhando para o lado, um para o outro, falasse: eu estou aqui para servir uns aos outros. Eu estou aqui para servir quem está do lado. O que Jesus está propondo aqui é revolucionário, coisa que até hoje a gente não consegue. Por vezes nós tropeçamos nisso. Por vezes nós estamos querendo ser beneficiados. Por vezes nós estamos ignorando quem está do nosso lado para a gente conseguir estar numa posição melhor. O que Jesus propõe é revolucionário. E de repente a gente até pensa, né?
Pô, Dudu, mas se eu for servir as pessoas, vão me fazer de trouxa. Jesus fala que eu vim para servir. Eu não vejo ele como um trouxa. Eu vejo ele como um revolucionário. Porque esse amor chega um momento que ele constrange. Esse amor chega um momento que tu fala, cara, eu não vou ficar usando esse cara, porque esse amor constrange. E Jesus está nos ensinando. Ele vai terminar falando, né? E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir como Jesus serviu. Servir com paciência. Porque quando a gente se propõe a servir, coisas vão começar a ser moldadas na nossa vida. Quando tu se propor a servir, a mudar essa chave do que é ser o maior, Jesus vai começar a moldar a tua vida em várias áreas. Ele vai te dar mais paciência. Porque por vezes tu vai falar, pô, eu estou servindo e nada acontece. Servir igual Jesus serviu, com paciência. Servir com real preocupação, não para fazer uma moral com alguém. Servir com zelo, servir com cuidado, servir de forma sacrificial, que foi entregar o que eu tenho em favor de outro. Foi o que Cristo fez. Essa foi a forma que Ele nos ensinou a servir. Sabe o que tu tem? É para o outro. Sabe aquilo que eu te dou? É para o outro. Sabe aquilo que eu estou trabalhando na tua vida? É para o outro. Porque no meu reino, maior é o que serve. Lá em Filipenses 2,5 vai falar aqui, Jesus mesmo sendo Deus, abriu mão disso. Abriu mão de ser Deus e veio para a terra para servir, para ir para uma cruz, em favor de muitos. Nesses muitos entra eu e tu. Porque no meu reino, maior é o que serve. O desejo do meu coração com essa mensagem é que você consiga, e que eu consiga, no meu dia a dia, começar a mudar a ótica, o prisma que eu tenho em relação às pessoas. Entender que no reino de Deus a gente não se organiza por hierarquias. E se existe sim uma hierarquia, é uma pirâmide de cabeça para baixo, onde o maior serve. Que você possa olhar para sua esposa e falar, Deus me ensina a ser o servo dela. Mas que a esposa possa olhar para o marido e falar, Senhor, me ensina a ser servo desse marido. Que você possa olhar para os seus filhos e falar, Senhor, me ensine a ser servo dos meus filhos. E que o teu exemplo de servidão possa fazer com que os teus filhos olhem para ti e falem, pai, eu quero te servir também. Cara, que amanhã quando tu for para o teu trabalho, de repente vai ter gente lá que de repente tu não gosta, mas que tu possa abaixar tua cabeça e ter a coragem de orar e falar, Senhor, me dê coragem para servir essa pessoa. Me dê coragem para não responder ela da forma que ela fala comigo, mas de forma diferente, servindo. E quando eu falo servir, gente, eu não estou falando para vocês, entrem no ministério da comunidade do Redentor. Porque o que Jesus está propondo aqui não é isso, que você entre no ministério. O que Jesus está propondo aqui é uma revolução de mente, uma renovação de mente. Ele está falando, vejam e vivam de forma diferente agora. Que você possa, dentro da comunidade do Redentor, não querer só entrar no ministério, mas falando, quem eu posso servir aqui na comunidade. Porque nada adianta eu vir aqui fazer uma pregação e te estimular, você tem que entrar no ministério, você tem que servir, se a nossa mentalidade continuar a mesma. Aí, daqui a pouco tu está servindo por quê? Porque quando eu sirvo lá eu apareço. Não é o propósito. Porque Cristo não fez isso. Cristo não foi servo para aparecer. Cristo foi servo para salvar. Que a gente possa ser uma comunidade marcada por isso. Uma comunidade que serve, mas que antes de tudo tem uma mentalidade de servos. Mentalidade de servos.
O pessoal que sobe aqui para tocar, eu que subo aqui para falar, isso é servir. Ninguém está aqui porque é melhor, ninguém está aqui para parecer mais, é para servir. Cada um com o seu dom, com o seu talento, cada um com o seu tempo, servir a comunidade. Mas que a comunidade também não seja uma comunidade acomodada, que fala, vou lá porque eu gosto. Mas que seja uma comunidade que tenha um coração que seja desafiado constantemente pelo Espírito Santo, que fala, como que eu posso servir? Como que eu posso servir? O primeiro passo é no clamor a esse Deus. Senhor, transforme meu coração. Me dê um coração de servo. Me faça entender a lógica do teu reino. Amém?